Queridos, hoje pela manhã eu acordei feliz por ter que preparar essa mensagem, porque essa palavra está queimando no meu coração por conta de uma frase que eu ouvi essa semana. Uma frase que mexeu um pouco comigo. Eu disse: que coisa tremenda, que responsabilidade que eu tenho. A frase que eu ouvi é a seguinte, eu quero que você preste bastante atenção. A frase dizia assim: olha, um exército de ovelhas liderados por um leão sempre vencerá. Um exército de leão liderados por uma ovelha. Eu quero repetir para você. Um exército de ovelhas liderados por um leão sempre vencerá um exército de leões liderados por uma ovelha. Quando eu escutei isso, parecia que Deus tinha pego uma bomba de 50, colocado dentro do meu coração e deixado explodir. Eu falei: que tremendo, porque isso aponta para alguém que está à frente com um pensamento de vencedor. E eu entendi que Deus estava querendo trabalhar e falar algo sobre a identidade. Nós cristãos precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nós cristãos, nós temos que zelar pela nossa identidade. E nós não podemos de forma alguma entrarmos em crise de identidade, porque essa é uma área que o inimigo costuma blefar. Eu falei: que coisa tremenda, porque isso tem tudo a ver com Romanos capítulo 12. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, há uma importância sobre aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso determina quem eu sou. Repita comigo: aquilo que eu penso que eu sou determina quem eu sou. Você consegue entender isso? Ontem à tarde fui para um aniversário de uma amiga, de uma amada aqui da igreja. E quando chegou lá, nós estávamos batendo papo, estava muito bom, gostoso o assunto. E eu estava falando sobre o Veredas Antigas, que nós vamos ter aqui na nossa igreja. Quem conhece Veredas Antigas, levante a mão. Você não conhece? Vai passar aqui nos recados. É simplesmente espetacular. Nós vamos ter agora no segundo semestre. E o Veredas Antigas, ele trabalha especificamente na identidade do cristão. Quem ele é? Quem ele é? Pessoas que têm conflito na sua identidade, elas não têm personalidade. E Deus, Ele sempre se preocupa em tratar a nossa identidade. Por quê? Quem aqui conhece pessoas que sempre estão reclamando de algo? Levante a sua mão. Sempre. Olha quantas pessoas. Começa a caminhar perto dessa pessoa que você vai ver como você vai ficar. Você vai ter a mente de derrotado. Você vai ter uma mente de alguém que vive reclamando. Você vai ver e vai começar a ter sentimento de insatisfação a todo momento, porque aquilo começa a fazer parte da sua vida. Interessante que ontem lá numa das nossas conversas, a Daniela falou assim, que em determinado momento uma pessoa foi ter um bebê e ela não podia ir ao banheiro naquele momento. É isso, Dan? Não podia ir no banheiro naquele momento, que ela estava para ter o bebê. E aí ela começou a repetir isso: eu não posso ir no banheiro, 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 eu não posso ir no banheiro. Que sabe o que aconteceu?
ela não foi no banheiro. Só que depois ela tinha problemas para ir no banheiro, porque aquilo entra na vida da pessoa. Você já viu pessoas que ela sempre está profetizando derrota na vida dela? Olha a vida dessa pessoa, é vida de alguém que é verdadeiramente derrotado. Nós temos que tomarmos cuidado, por quê? Porque existem muitas pessoas hoje que precisam de uma visitação poderosa dentro dela, para que o Senhor possa curá-la de traumas do passado. Na verdade, você vive muitas coisas hoje por consequência daquilo que você ouviu ou daquilo que você aceitou lá no seu passado. Sabia disso? Uma época eu estava tratando de uma pessoa que teve problema no seu casamento, e a esposa vivia falando para ele: você é um derrotado, você é um derrotado, você é um derrotado, você não consegue nada na sua vida, você é isso, você é aquilo, você é isso e aquilo. Sabe o que ele se tornou? Um derrotado. Mas sabe por que ele se tornou um derrotado? Não por conta daquilo que ela falou, mas por conta daquilo que ele absorveu e aceitou. E aceitou. Eu me lembro, eu gosto sempre de falar as histórias da minha infância, porque não foi brinquedo não, vivi muitas coisas. Eu já disse para vocês que eu vivi uma vida vendo meu pai batendo na minha mãe, vendo meu pai sendo muito grosso com a minha mãe. Não espere que eu vou falar que eu batia na minha esposa, que eu nunca bati, amém, querido? Está amarrado no nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é da minha mãe, que durante muito tempo ele falava: você não presta, você não é nada, você não faz isso, você não faz aquilo. Ele chegava em casa bêbado, pegava aquela panela cheia de comida que minha mãe tinha preparado para ele, pegava aquela panela e jogava no chão, e era arroz, feijão, para tudo quanto é canto. E durante muito tempo minha mãe viveu como uma mulher derrotada, chorando pelos cantos da casa, olhando: eu não sou feliz, eu não vou ser feliz, eu não consigo ser feliz, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Até um momento que ela conheceu a Jesus e entendeu quem ela é em Cristo. Porque o dia que ela começou a conhecer a Cristo, meu pai teve problema até para bater na minha mãe, porque o pensamento dela agora era um pensamento de leão, de uma leoa, na verdade. Nós precisamos entender quem nós somos, porque o inimigo, ele é especialista em blefar, e ele sempre vai soprar uma palavra de derrota nos seus ouvidos. Ele sempre vai falar que você é algo que você não é. Eu me lembro quando eu era menino, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade. Eu trabalhava numa profissão que hoje ela é extinta, que era office boy. Eu era office boy. Talvez muitos aqui, meninada, não sabem nem o que é office boy. Mas eu trabalhava rodando São Paulo inteiro. Com 13 anos eu conhecia muito já sobre a cidade de São Paulo. Muito. Mas conhecer de verdade, querido, de verdade mesmo, assim. Eu conheço quase todas as ruas de São Paulo. Você acredita nisso? Não acredita? Eu e meu irmão conhecem quase todas as ruas de São Paulo. Quer ver só que rua? Fala uma rua, Sérgio. Qualquer rua de São Paulo. 23 de maio, eu conheço. 23 de maio fica lá no centro. Fala qualquer rua. Fala. Conde Sarzeto fica lá perto da Praça da Sé. Fala qualquer rua. Como? Xavier de Toledo fica perto do viaduto do Chá. Fala outra rua, alguém. Rua Boa Vista, fica ali no centro, perto da Rua São Bento. Qual mais? Hã? Joaquim Floriano fica no Itaim. Qual mais? Rua Mazina, essa é meu irmão que conhece. Só para quebrar o gelo. Eu rodava muito, queridos. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho e fui fazer de metrô, e eu parei no metrô, esperando o trem, tem aquela faixa amarela. Querido, eu não vivia um problema assim, vivia esse problema dentro da minha casa, mas não podia fazer assim. Eu tenho problemas mesmo na minha vida, a ponto de ter vontade de me matar. Mas quando eu cheguei perto,
Ali, esperando o trem na faixa amarela, eu ouvi uma voz clara aqui no meu ouvido, falando assim: quando o trem vier, se joga na frente dele. Se joga na frente dele. Querido, foi tão nítido que eu fiz assim, nem conhecia a Deus. Falei, que negócio é esse? E quando estava chegando o trem, querido, impressionante, me deu um negocinho assim, de uma vontade até de se jogar na frente do trem. Eu não entendia na época, mas hoje eu entendo que aquilo era uma seta maligna, uma voz satânica aos meus ouvidos, para tentar acabar com a minha vida. Como o diabo muitas vezes traz uma voz satânica aos seus ouvidos, para mudar a sua identidade, para mudar a sua personalidade, para mudar o curso da sua vida. E eu quero deixar essa palavra um pouco mais clara agora, e quero ler um trecho da palavra de Deus. Vamos usar um trecho, porque até agora eu estou contando a história, mas eu tenho que contar o que está na Bíblia. Abra comigo o livro de Números, no capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Xarabacarabaçu de cantalabase. Diga assim: eu tenho um pensamento de leão. Aleluia, louvado seja Deus. Quero usar um texto bem clássico da palavra de Deus, para ficar bem claro aqui para nós essa noite. Já que vai projetar, começou a projetar. Números capítulo 13. A Bíblia diz assim, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3. Nós vamos pular alguns versículos, então já que esteja atento aí, amém? A Bíblia diz assim, versículo 1: e o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Versículo de número 3: assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Versículo 17, vai para o 17. A Bíblia diz assim: e Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã. Ele disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, se é forte ou fraco, escasso ou numeroso, e se a terra em que vive este povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, repita comigo: sede corajosos. Aleluia. Trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas, e subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo Amate, a entrada de Ramate. E subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai e todos os descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, lá no Egito. E quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos, e aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas comeram ali. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida, lhe apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento, presta atenção, versículo 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, e na verdade é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita ali é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é forte demais para nós.
e puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Presta atenção, versículo 33. Lá também vimos gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós, e a eles gafanhotos. Até aqui. Você conhece a história? Eu acabei de falar, querido, que na verdade Deus quer que nós nos enxergamos como Deus nos vê. Você sabe o que a Bíblia diz em Romanos 8? Deus dá um parecer ao meu e ao teu respeito. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Deus, quando olha para nós, eu gosto muito de falar isso, Deus olha para nós, não informação, Deus já nos olha pronto. Deus sabe qual é o resultado da sua vida. Agora que você está em Cristo Jesus, sabe o que acontece? Você, que é o menor, se torna o maior. Por quê? Porque o menor no reino de Deus é maior do que qualquer um no reino das trevas. Quem crê nisso, diga amém, querido. Porque a Bíblia diz o quê? Eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Se você comer algo ou beber algo mortífero, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque não pode matar você. O Espírito Santo está dentro de você. E como eu disse, a maneira como nós nos enxergamos, querido, isso vai trazer um grande impacto, querido, para a nossa vida, para a nossa caminhada. E nesse texto aqui, você sabe, o Senhor dá uma palavra para Moisés, para enviar espias e sondar a terra de Canaã. E a Bíblia diz o quê? Que o Senhor envia os espias, um líder de cada tribo. Queridos, não era qualquer pessoa, ele enviou liderança. Por isso que aquela frase mexeu muito comigo. Um exército de leões comandado por uma ovelha, querido, ele vai sempre ser derrotado por um leão que comanda um exército de ovelhas. Nós temos uma grande responsabilidade, eu e você, que conhecemos a Cristo, que temos uma identidade. Nós temos uma responsabilidade para com a minha e a sua vida, e também com a nossa família. Com a nossa família. O problema é que muitos cristãos hoje têm se enxergado como um derrotado, como alguém que não vai conseguir, como alguém que não vai conquistar. Eu não vou ser feliz no meu casamento. Eu nunca vou sair desse problema financeiro. Eu não vou arrumar emprego. Eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo. E ele está sempre murmurando, ele está sempre liberando palavras de derrota. E a Bíblia diz aqui que Deus chama então um líder de cada tribo e diz: vai e espiona a terra. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, querido, quando estava lendo aqui eu lembrei, a Bíblia diz que Deus deu alguns sinais, porque Deus ele sempre dá sinais da bênção que nos espera, amém, querido? E a Bíblia diz então que um cacho de uva que eles pegaram, eles tiveram que trazer em 2 pessoas, tamanho era o cacho de uva, penduraram numa vara e trouxeram o cacho de uva, tamanho era o cacho e o peso daquele cacho. E você sabia, eu já estive em Israel, sabe qual que é o símbolo da polícia em Israel? Está em toda a porta de todo carro polícia lá, da polícia em Israel, o cacho de uva. O cacho de uva. 2 bonequinhos, você já deve ter visto até atrás de carro, aquele 2 bonequinhos com o cacho de uva. Tem adesivos, muitos adesivos que até aqui no Brasil. Aquele é o símbolo da polícia de Israel, porque mostra um símbolo de liderança que enxerga algo bom, uma terra boa, algo que tem que ser conquistado. E aqui a palavra do Senhor diz o quê? Que esses líderes, eles vão até Canaã, e a Bíblia diz que eles trazem os frutos, e quando eles se apresentam, a partir do versículo 27, para dar o depoimento, 10 deles começam a dar o depoimento só daquilo que eles enxergaram de coisas ruins. Eles falam: lá não, a terra é boa, como você pode ver o fruto, o que plantar lá vai nascer, é uma bênção, só que é terra de gigantes. Olha, tem tanto inimigo cercando aquele lugar lá que vai ser difícil nós termos vitória, vai ser difícil de conquistarmos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu gostei
como Caleb se porta, querido. Quando eles estão dando o relatório, Caleb se levanta e fala para eles ficarem quietos. Ele diz: não, eu não admito isso não. Eu creio, nós vamos conquistar aquela terra lá. Na verdade nós temos capacidade, está no versículo 30. Caleb se levanta e diz: nós temos a capacidade. Sabe por quê? Porque Caleb e Josué foram as únicas pessoas, de 12, 2 apenas tinham pensamento de leão. 2 tinham uma visão de quem era o Deus que ia à frente deles. 2 sabiam quem estava com eles. 2 sabiam que Deus olhou e falou assim: vai apenas lá e espia. Olha, Deus estava testando, porque Deus já disse que tinha dado a terra para eles. Deus já tinha dito até lá na época de Abraão, querido. Deus já tinha feito a promessa. E o que Deus promete, Ele cumpre. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus prometeu que a sua família vai servir ao Senhor. Apenas creia e tome posse disso, querido. Deus disse: se você crê, querido, você vai comer o melhor dessa terra. Se você crê, você vai comer o melhor dessa terra. Mas precisamos crer. E aqui o problema é que aquelas pessoas estavam se enxergando como gafanhotos. A Bíblia diz no versículo de número 33: lá também vimos gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, olha só o que eles dizem, de quem parecíamos a nós e a eles, gafanhotos. Querido, lugar de gafanhoto é no deserto. Não tenha visão de gafanhoto. Não se sinta um gafanhoto, porque tem muito crente vivendo no deserto porque se acha como um gafanhoto. Ele sempre está com uma palavra de derrota nos lábios dele. Ele está olhando para situações, e vem dele olhar o agir de Deus, vem dele olhar o marido, pronto, ele olha o gigante que está dentro do marido contra ele, contra ela, e vice-versa. Profetiza. Deus quer que os seus filhos se levantem e profetiza. Você conhece a palavra de Deus. O Senhor coloca Ezequiel num vale de ossos secos, e Ele faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão novamente esses ossos ter vida? Deus sabe de tudo. E a resposta de Ezequiel foi o seguinte: Senhor, tu sabes, lógico que pode. E o que é que Deus disse? Profetiza. O problema é que muitos crentes, eles têm muita facilidade de abrir a boca para reclamar, mas não tem facilidade para profetizar. Tem pessoas que têm facilidade de apontar erros, mas não tem facilidade de observar qualidades. Tem marido que é especialista nisso, tem esposa que é especialista nisso. Ele olha para a esposa e fala: você está gordo, mas não faz um elogio. Vice-versa. E esse meu marido não sei o que mesmo, mas não faz um elogio também. Nós temos que parar com esse negócio de derrota. Nós temos que parar com palavras de pessimismo. Temos que nos levantar, sabe por quê? Porque nós somos o povo mais forte dessa terra. Nós somos o povo mais poderoso dessa terra. Nós temos poder para mudar a história da nossa nação. Nós temos poder para mudar a história da nossa casa. Mas nós ficamos reclamando: a economia, não sei o que, não sei o que, o governo, que está difícil, que não sei o que. Em vez de nós nos levantarmos e tomarmos posse e enxergarmos aquilo que Deus está colocando diante de nós como uma bênção que o Senhor tem preparado. Querido, vai ter gigante, vai ter luta, vai, mas a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. O problema é que muitas pessoas ficam enxergando. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se o coração está cheio de derrota, o que vai sair da boca? Derrota. Derrota. Ai que não dá, ai que é luta, ai que eu não aguento. É luta, só fala luta. Ei! Deus tem descanso para o seu povo também. Deus tem descanso para o seu povo. Tem tempo de lutar,
mas tem tempo também de descansar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. A Bíblia diz que há tempo para tudo. O tempo que eu tiver que lutar, eu vou lutar, querido, mas eu sei que Deus também vai ter um tempo de descanso na minha vida. Quem crê, diga amém, querido. Então, quando você estiver no tempo de luta, só abençoa, só glorifica, só não fique questionando, não fique murmurando, não fique blasfemando. Glorifique ao Senhor, abra sua boca, diga: eu vou passar por isso, eu tenho certeza, porque Deus está comigo. Deus não me abandonou. A Bíblia diz que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo e eu estou nele, não tem como eu ser derrotado, querido. Não tem como eu ser derrotado. Essa noite, querido, nós vamos aprender a ter pensamentos saudáveis. Ou seja, nós temos que ter pensamentos de leão. Pensamentos de leão. Pensamentos de leão. Como é que eu tenho um pensamento saudável? Como é que eu vou ter um pensamento de leão? Sabe como eu vou ter? Se você quiser anotar isso, se você gosta de anotar, a palavra de Deus, ela revela a minha identidade. Então sabe quando é que eu vou ter pensamento saudável? Quando eu aplicar a palavra de Deus na minha vida. Levante sua mão direita, profetize, diga assim: eu preciso aplicar a palavra de Deus na minha vida. Porque a palavra de Deus, ela revela a verdadeira identidade nossa. Onde é que você ouviu que você é mais que vencedor? Onde é que eu ouvi que eu sou mais que vencedor? Na Bíblia. Querido, a Bíblia diz que Deus vai colocar nós por cabeça, não por cauda. Acabou, para mim acabou. Eu não sou cauda, eu posso viver momentos de dificuldade, mas não sou cauda, eu sou cabeça. Eu sou cabeça, querido. Eu posso ter momentos de luta, posso ter momentos de derrota, mas não significa que eu sou derrotado. A Bíblia já diz quem eu sou. Você pode olhar algumas situações na sua vida, querido. Você pode entrar e falar assim: olha, você sabe que meu marido, olha, ao relato dos espias incrédulos, ele olha para o marido e fala assim: meu marido é trabalhador, olha, meu marido é um homem bom, olha, só que eu não sei se eu vou ser feliz. Pensamento de gafanhoto, derrotado. Caleb diz assim: não, nós temos condição de conquistar. Não importa quantos gigantes vai ter lá, não importa o que nós vamos passar por cima, nós temos condição. Nós temos condição. Só Josué e Caleb, querido. E agora sabe qual que é um problema? A palavra de Deus, ela vai revelar a minha identidade. Só que esses homens, eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Sabe por que eles não estavam de acordo com a palavra de Deus? Porque eles estavam dizendo assim: olha, nós somos como gafanhotos. Aos nossos olhos, eles confessaram, e aos olhos deles também. Você leu, versículo 30. Diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Sabe qual é o problema, querido? Quando nós deixamos a palavra satânica afetar nossa vida, nós começamos a nos achar derrotados e achamos que os outros também estão achando que nós somos derrotados. Aí você olha, meu marido acha que eu sou uma derrotada, ele me vê como uma derrotada. Olha, meu patrão tem me visto como um empregado ruim. E aí, sempre, querido, quantas pessoas têm entrado em depressão hoje? A doença do século é depressão, é síndrome de pânico. Por quê? Eu fico olhando essas doenças, não tinha no passado. Não tinha no passado. Cada dia parece que vão inventando umas doenças, tudo ligado à área emocional. Por quê? Porque o diabo está soprando, o diabo está falando, e as pessoas estão aceitando na sua mente. Existe um vírus que está entrando no computador da pessoa. No hardware. Está entrando, o vírus está entrando, o diabo está colocando o vírus, está infectando a memória do computador, está infectando ela. E a pessoa está aceitando aquilo. Sabe por quê? O diabo blefa, querido. O diabo blefa demais. Nossa,
Quem aqui já jogou truco na sua vida? Deixa eu ver, levante a mão, não fique com vergonha não, eu já joguei truco. Amém, olha quanto povo, Deus é maravilhoso, hein? Que obra. Você lembra quando você jogava truco? Alguém lá e falava assim para você, truco! Aí você falava, você olhava as suas cartas assim, ó. Os 10 espias olhavam para a carta e tá bom, se rendia. Mas se o jogador do outro lado fosse um Caleb ou um Josué, ele ia olhar, não tinha nem muita carta ali na mão, ele ia falar assim, 6! Ele não tem. Aí o cara que pediu truco fala, o que ele tem aí? Meu Deus! O que ele tem aí na mão? Não é assim? Você lembra? Aí o cara não tinha nada, não tinha carta. Ele falava 6, torcendo para o cara não falar 9. Né? Suando, já escorrendo. Mas porque ele tinha visão, tinha ousadia. E o diabo blefa. Você sabia que o diabo olha para você e diz assim, ei, se tu és o Filho de Deus. Jesus acabou de sair do batismo. Havia um silêncio de 400 anos. No batismo de Jesus, o Senhor Deus Pai diz assim, eu vou romper com esse silêncio. Quando Jesus está sendo batizado, vem uma voz lá do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho. Jesus sai do batismo, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, e conduzido pelo Espírito, é levado ao deserto. Quando chega no deserto, a Bíblia diz que ele passa 40 dias e teve fome. 40 dias em jejum, sem comer, sem beber, está lá, e aí vem Satanás. E aí Satanás, se tu és o Filho, crise de identidade. Espera aí, se tu és, ô Satanás, meu pai rompeu uma voz de 400 anos e disse, você é o meu filho amado, eu creio na palavra dele. Tem pessoas que dizem assim, se tu és o filho, aí fala, será que eu sou filho mesmo? Com todo esse pecado que eu tenho, será que Deus me aceitou? Será que Deus pode me abençoar? Porque a dúvida vem na mente dele e ele aceita aquela palavra. Querido, projeta Tiago capítulo 1 já, por favor. Tiago capítulo 1. A palavra de Deus vai revelar a minha verdadeira identidade, querido. Só que essa palavra, ela só vai começar a fazer efeito quando essa palavra começa a agir na minha vida, depois que eu me torno praticante da palavra de Deus. Levante sua mão e diga assim, eu preciso ser praticante, não somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Olha para quem ele está falando, mas vai no versículo 23 e até o versículo 25. Olha o que diz a Bíblia. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra, quantos aqui estão ouvindo a Bíblia hoje? Está ouvindo? Você está ouvindo a palavra, amém? Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Pode passar já. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Vai mais um. Porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra, a lei da liberdade, diga eu sou livre, aleluia, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não, vocês não vão vir agora não. É 19h25 agora, falta 9 minutos para acabar minha palavra ainda. Não vem não, ó, Senhor que repreenda vocês.
É isso mesmo? É. Estou brincando, vocês são um amor. O que a Bíblia está querendo dizer? Que nós não podemos ser apenas ouvintes. Porque se nós somos ouvintes, é como uma pessoa que ela vai lá diante da água, olha o seu rosto e diz: que bonitinho. Que bonitinho. Narciso, né? Narciso. Que lindo. Só que a Bíblia diz que daqui a pouco se esqueceu de como era. Se esqueceu. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas, querido. Sabe por quê? Tem pessoa que escuta e não pratica, e aí ele esquece quem ele é em Cristo Jesus. Vem aqui, ouve uma palavra maravilhosa, ele ouve uma palavra de que ele tem um pensamento de leão, só que ele não pratica a Bíblia. Ele leu, só que ele não pratica aquela palavra, ele não profetiza, ele não age como tal, e aí daqui a pouco ele se esquece. Quando vem a luta ele fala: rapaz, você sabe que eu sou um gafanhoto. Essa palavra só vai começar a fazer efeito, querido. Ou seja, só vai começar a ser formada em nós quando nós deixarmos de ser ouvintes e nos tornarmos praticantes. Diga assim: eu quero ser praticante da Bíblia. Aleluia. Nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz, querido. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, então eu tenho que dizer: eu sou mais que vencedor. Eu vou conseguir. O diabo não tem poder sobre mim, porque as portas do inferno não podem resistir contra mim, que sou a igreja. Vou praticar. Vou praticar. Segunda coisa que muda meus pensamentos, que muda a forma de eu viver, a forma como nós nos enxergamos. Querido, isso é fundamental. Se você se enxergar derrotado, você vai ser o quê? Um derrotado. Você vai ser um derrotado. Eu não posso ficar olhando qual a diferença de Josué e Caleb para os demais. Qual que era a forma com que eles se enxergavam? A visão de si mesmo. Porque os problemas não eram o mesmo, os gigantes não eram o mesmo, a terra que eles foram não era a mesma. Queridos, o que mudou? De um falar nós conseguimos e o outro falar não consigo. O que era? A forma com que eles, não era o problema, não era a forma com que eles olhavam o problema. Os dois estavam olhando o mesmo problema. O que mudou era a forma como que cada um se enxergava. Se você olhar e falar assim: olha, não vou conseguir passar por esse problema que está acontecendo na minha casa, você não vai conseguir. Mas se você falar assim: ó, eu vou lutar e vou conseguir, seja o que for que estiver acontecendo, seja o que se levantar contra a minha vida, Deus me deu poder, Deus me deu habilidade, Deus me deu sabedoria, Deus me deu revelação, Deus me deu uma unção para eu poder pisar na cabeça desse inimigo que está se levantando na minha casa. Terceira coisa que vai mudar a sua vida: a nossa atitude determina quem nós somos. Você sabia? Quando Deus nos compara na Bíblia, Ele sempre nos compara com a águia ou com o leão. Amém? É com a águia ou com o leão que Ele nos compara. Por quê, querido? Porque esses animais, eles têm habilidades únicas. A águia, ela é a rainha do reino das aves. Hoje eu estava assistindo, eu gosto demais de assistir programa de animal, querido, gosto demais. Eu fico olhando aquilo, eu falo: é muito profético isso. Daqui 5 minutos vocês sobem, tá bom? Eu falo: é profético. E eu estava vendo hoje a águia comendo um macaco. Comendo um macaco. E eu estava reparando também, querido, o leão, ele está no topo da cadeia alimentar, ele é o líder do reino animal. Por isso que hoje eu me inspirei e falei assim: eu vou fazer uma mensagem com um pensamento de leão. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta: o leão é o animal mais alto que existe no planeta? Sim ou não? Não. O leão é o animal mais forte que existe no planeta? Sim ou não? Não. O leão é o animal mais inteligente que existe no planeta? Não. Não. O leão é um animal estranho, querido. Se você comparar o leão com o elefante, quem é mais forte? Quem é maior? Sabe qual é a diferença? Quando o leão olha para o elefante, ele olha para o elefante e fala assim: ó,
meu almoço. Meu almoço. Está na forma como ele vê. Ele vê não aquilo que está diante dele, aquilo que está dentro dele. Dentro dele. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo, querido, mas por aquilo que nós pensamos, que nós somos. Não é pela situação que você está enxergando, você vai fazer, esse é um problema para a minha vida, eu não vou conseguir. Não, você tem que olhar para você, quem você é em Cristo Jesus. Atitude é o resultado da sua crença, querido. Sabia disso? A crença, aquilo que você crê vai produzir em você o quê? Confiança. Vai produzir em você confiança. Qual a diferença do leão para os demais? Qual a diferença do leão, querido, para o elefante ou para uma girafa? Qual a diferença, querido? A diferença está numa coisa chamada atitude. Atitude. Ele olha, e quando ele olha e diz assim, almoço. Ele começa o quê? Projetar como ele vai chegar no almoço. E aí ele vai, almoço. Devagarzinho. Ele não fica olhando o tamanho. Ele está olhando almoço. Comida. Eu posso. Eu consigo. Eu vou matar ele. Eu não sou derrotado. Aí você vai ver. O elefante olha lá de cima o leão. Vê o leão lá. E ele pode até pensar assim, se eu pisar nele eu acabo com ele. Se eu pisar nele eu esmago ele. Porque ele está olhando lá de cima e ele vê o leão pequenininho. Ele olha e fala assim, eu sou mais forte do que ele. Mas quando o elefante chega perto do leão, sabe o que ele fala? Oi, chefe. Você é o chefe. Não sou eu. Você é o rei deste reino. Você é quem comanda aqui. Sabe o que está faltando hoje? Colocar o inimigo no seu devido lugar. Porque aos olhos naturais, o nosso inimigo é maior. Mas quando nós olhamos para os nossos adversários, nós temos que olhar para eles e dizer, almoço, comida, você é pequeno para mim. Eu vou acabar com você. Não é você que vai acabar comigo. Eu vou acabar com você. Vamos ficar em pé. Agora vocês podem vir para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa atitude, ela é resultado daquilo que nós cremos. Lindomar está mostrando a capa da águia ali. Põe a mão na sua cabeça. Diga assim, eu tenho um pensamento de leão. Diga assim, eu não sou derrotado. Tem algum problema que pode vencer você hoje? Será que tem algo demasiadamente difícil que Deus não possa resolver? Será que existe algo que seja impossível para Deus mover sobre a sua vida? Tem algum problema que você acha que Deus não vai conseguir? Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. A sua crença controla a sua atividade, automaticamente controla quem é você. Você sabe qual foi a pergunta que Jesus mais fez para as pessoas? Sabe qual foi? O que queres que eu te faça? Tu crê? Você crê? Você crê? Você crê? Porque se você crer, você verá a glória de Deus. A Bíblia diz, livro de Provérbios 23:7,
Assim como no nosso entendimento, como nós pensamos que somos, assim nós somos. Você é aquilo que você pensa que é.